Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Estude com o Autor, em que a gente está a cada dia trabalhando em cima deste livro, a cada semana, né, trabalhando em cima do nosso livro de Direito Tributário, que chegou à sua 17ª edição, 17 anos aí, uma longa carreira que se tornou, com todo orgulho eu posso falar isso, o livro de Direito Tributário, não só o mais vendido, mas o mais amado do Brasil. Né? A gente vai trabalhar hoje em cima do terceiro capítulo, né? O capítulo referente à competência tributária e legislação tributária. Na realidade, quando a gente fala em competência tributária, a gente tem que lembrar que há uma diferença marcante entre o que a gente chama de competência tributária e o que a gente chama de competência para legislar sobre direito tributário. Quando a gente fala competência para legislar sobre direito tributário, a gente fala em editar normas gerais e abstratas sobre essa matéria, certo? E aí a gente tem que lembrar do artigo 24 da Constituição. Esse artigo é aquele que fala da competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre algumas matérias, e a primeira citada, como o nosso ramo do direito é importante, é o direito tributário, né? E aí, no âmbito da competência concorrente, a gente tem que aplicar aqueles famosos parágrafos do artigo 24 da Constituição, que diz que nesse âmbito da legislação concorrente, a União vai legislar sobre normas gerais. Estados e DF vão apenas legislar para atender essas especificidades, né? Os pontos específicos para serem aplicadas essas normas nos seus âmbitos. Então, por exemplo, a Constituição diz, lá no artigo 146, que cabe à lei complementar dispor sobre algumas matérias tributárias, entre elas normas gerais em matéria tributária. É da combinação dos dois dispositivos que a gente diz que as normas gerais em direito tributário têm que estar em lei complementar da União, certo? Essa lei complementar, para a maioria dos casos, é o nosso querido Código Tributário Nacional. Né? Faz, às vezes, essa lei complementar. E, nesse âmbito, né, a gente tem que lembrar, a título de exemplo, que cabe à Lei Complementar Nacional dispor sobre normas gerais acerca dos fatos geradores, base de cálculos e contribuintes dos impostos. Né? Então, vejam, mesmo o IPTU sendo um imposto municipal, eu não tenho nenhuma dúvida que acertarei ao dizer que no seu município o fato gerador é a propriedade, posse ou domínio útil de imóvel por natureza ou acessão física na área urbana do município. Não tenho dúvida alguma, apesar de o tributo ser municipal. Sabe por que eu não tenho dúvida? Porque a sua lei local não pode disciplinar isso de maneira diferente do que está na norma geral editada pela União. Veja, o tributo é municipal, mas a União estipulou normas gerais sobre fatos geradores, sobre base de cálculo e sobre contribuintes. Aí os entes federados vão exercer a competência tributária ao criar tais impostos. Veja a diferença. Quando o município instituir o IPTU, ele o fará exercendo a competência tributária e não exatamente a competência para legislar sobre direito tributário. E aí a gente tem que perceber que, apesar de a competência tributária, que é o poder constitucionalmente atribuído para criar tributos, ser exercida na esfera legislativa, afinal de contas, para criar um tributo você precisa editar uma lei, né? Então, apesar disso, essa competência é diferente da competência para legislar sobre direito tributário. Então, a União edita as normas gerais sobre vários aspectos e os entes federados exercem a competência tributária criando tributo. É frase comum nas provas de concurso público, em todo lugar, dizer que a Constituição não cria tributos. Ela apenas atribui competência para que os entes tributantes o façam. Isso a gente percebe de uma maneira muito clara no único imposto que a Constituição previu, mas o ente federado não exerceu a competência, que é o imposto sobre grandes fortunas. A União não exerceu a competência, portanto o tributo não existe. Então dá para perceber que a Constituição não cria tributos. Ela previu a existência do tributo, como a competência não foi exercida, o tributo sequer chegou a existir. Bem, o capítulo que nós estamos comentando é o capítulo 3 do nosso livro, e ele começa na página 273, em que a gente trata dessa diferença da competência para legislar sobre direito tributário para a competência tributária. E a gente fala do CTN como norma geral em matéria tributária. O CTN exercendo esse papel. Ele é a norma geral para a imensa maioria dos impostos, por exemplo, como para cada imposto compete somente a União, por lei complementar, dizer fato gerador, base de cálculo e contribuintes, o CTN é que faz esse papel para a maioria dos impostos. O dispositivo que eu citei para vocês que fala que o fato gerador do IPTU é propriedade, posse ou domínio útil de imóvel por natureza ou acessão física na área urbana do município, é um dispositivo do CTN. Ele é a lei complementar para a maioria
dos impostos. Para a maioria, porque o ICMS, de tão complexo, precisou de uma lei complementar só para ele, né? O ICMS tem a lei complementar número 100, a lei complementar número 87, a famosa Lei Candir, que estipula faturador, base de cálculo, contribuinte e várias outras normas gerais sobre ICMS, normas gerais extras, que precisam necessariamente ser observadas pelos entes federados. Já com relação ao ISS, ele também tem a lei complementar dele, a lei complementar 116 de 2003, né? Estipulando várias regras sobre o tributo. Agora, IPVA. IPVA você não tem uma lei complementar, em local algum não tem uma linha definindo lei complementar. Uma linha de lei complementar definindo os aspectos gerais sobre o tributo, né? Então, o CTN, que faz a vez o papel dessa lei complementar para a maioria dos impostos, ele não trata de ICMS, porque o CTN é de IPVA. O CTN é de 1966, época em que nem existia IPVA. Aquela época existia uma taxa rodoviária única. Né? A lógica, na época em que se criou essa taxa, aquela época, ter veículo é uma coisa para gente muito rica. Né? Então o pessoal pensava que seria injusto pegar dinheiro do orçamento para abrir estradas que iriam beneficiar principalmente as pessoas mais ricas, sem que essas pessoas mais ricas pagassem algo especificamente voltado a essa construção de estradas. Então, criaram uma taxa rodoviária única. Só que, hoje em dia, olhando com toda a evolução doutrinária e jurisprudencial que nós tivemos durante esse tempo, e a evolução legislativa também, dá para perceber que isso foi um equívoco técnico. Porque se todo mundo que possuía veículo automotor é que iria fazer o pagamento dessa taxa, então o faturador era ser proprietário de veículo automotor. Não era prestação de um serviço público específico e divisível. Não era, portanto, taxa que deveria ser criada. Depois, sim, eu tenho um serviço sim, de abrir as estradas. Na realidade, percebam, quando você constrói estradas, você não consegue identificar quem são os usuários do serviço. Os usuários do serviço não são somente as pessoas, por exemplo, que têm veículos. Várias pessoas assistem, várias pessoas, desculpem, utilizam desse serviço. E quando você constrói a estrada por si só, isso não gera o dever de ninguém pagar nada. Veja, construir a estrada não é faturador de tributo. O faturador, por exemplo, do pedágio é você circular na estrada. Você tem na época o pedágio foi considerado taxa, fazia sentido que você cobrava de quem estava usando o serviço. Mas se você cobra, por exemplo, de quem é proprietário de veículo, o cara pode ser proprietário de veículo e nunca ir para uma estrada. Então existia todo um arcabouço de decisões e de raciocínios adotados de maneira praticamente uniforme na doutrina que levaram à conclusão de que o modelo taxa era errado. Se o fato gerador era ser proprietário de imóvel, dado que ser proprietário de veículo, dado que você ia cobrar dessas pessoas o tributo, então o tributo ideal era o imposto. Então o CPM, o legislador do CPM, não teve essa concepção mediúnica, né? Um dia vai existir IPVA e eu vou aqui já falar sobre ele. Não, não existia IPVA na época, o CPM não citou. Então o IPVA não tem normas gerais definidas em lei complementar. E aí o que acontece? Aplica-se ou aplicam-se os parágrafos do artigo 24 da Constituição. Na falta de norma geral editada pela União, os estados exercem a competência legislativa plena. Então, todos os estados criaram seus IPVAs, legislaram profundamente sobre todos os aspectos da matéria, tanto os gerais quanto os específicos. Se um dia vier a União exercer o seu papel de editar uma lei complementar de IPVA, então o que vai acontecer, você já sabe, que você estuda direito constitucional. As normas estaduais ficarão contrárias no que forem eles ficaram, desculpa, suspensas no que forem contrários ao que disser a norma geral da União. O Supremo diz, portanto, que foi válida a instituição de IPVA pelos diversos entes federados, certo? Mesmo sem edição de lei complementar pela União Federal. Beleza, então a gente explica todos esses aspectos nesse capítulo, na parte inicial desse nosso capítulo terceiro, certo? A partir da página 273. E agora eu quero entrar no tema que a gente vai fazer uma conexão com o capítulo 5º desta obra, né? A questão da delegação da capacidade tributária ativa. Olha só, raciocina comigo. A lógica é que quem tem a competência tributária cria o tributo e toma providências para esse tributo vir a ser arrecadado. Ou seja, quem exerce a competência tributária também vai cobrar, fiscalizar, arrecadar o tributo. Não vai criar o tributo e deixá-lo simplesmente largado
delegado, esperando que o contribuinte pague sem sem adotar as providências administrativas necessárias a exigir esse pagamento. Muito bem. Então, quem exerce a capacidade tributária ativa, porque esses três verbos caem muito em prova, os três verbos juntos, que eu simplifico como cobrar, na realidade configura a capacidade tributária ativa, a capacidade de figurar no polo ativo da relação jurídico-tributária. Então, quem tem competência para instituir o tributo, a exerce e exerce a capacidade tributária ativa também, fazendo a cobrança, beleza? Então, a União criou o imposto de renda e, por meio de um órgão seu, a Receita Federal, ela cobra, ela arrecada, ela fiscaliza, ela executa as leis e decisões em matéria relativa àquele tributo. Quanto à execução judicial mesmo quando o tributo não é pago, quem o faz é a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é o órgão da União. Então, a União também faz a execução. Então, a União administra todo o tributo, beleza? Agora, o Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 7º, diz que a competência tributária é indelegável. Mas logo depois vem uma vírgula e algumas ressalvas. Então, parece que existe um pedaço da competência tributária que pode ser delegada. Entendam, se uma questão de concurso público disser a competência tributária é indelegável, você marca verdadeiro. Porque a doutrina separou esse pedaço da competência, que é a parte de administrar o tributo, cobrar, arrecadar e executar, e deu aquela nomenclatura que nós citamos aqui, capacidade tributária ativa. Então a doutrina separa. A competência é o poder de criar tributo. Eu falei para vocês, a competência é atribuída constitucionalmente. A Constituição não cria tributo, ela atribui competência. Então a União tem a competência para criar o tributo. Tá? E ela exerce a capacidade tributária ativa. Mas essa parte, capacidade tributária ativa, pode ser delegada. Atenção, jamais, e aqui eu posso usar essa palavra forte, tão perigosa, jamais pode ser delegada a competência tributária, que é o poder de criar o tributo. Isso jamais pode ser feito. Como eu falei para vocês, eu acho que ficou bem claro, certo? Se o ente competente para criar o tributo não exercer tal competência, o tributo não existe, como aconteceu com o imposto de grandes fortunas até hoje, pelo menos. Certo? Então, a capacidade tributária ativa pode ser delegada. A competência jamais poderá ser. Eu digo isso com tanta força porque muita gente, ainda misturando as regras sobre legislação, sobre poder de legislar sobre direito tributário e competência tributária, misturando as duas coisas, quer aqui aplicar regras que você aprende sobre competência legislativa. Você aprende, por exemplo, que a União, se quiser, pode delegar partes específicas da sua competência para legislar sobre matérias privativas. A União legislar privativamente sobre certas matérias. Se a União quiser, por lei complementar, delega para os estados o poder de legislar sobre alguns pontos específicos dessa capacidade, dessa competência legislativa. Se a União quiser, ela delega. Agora, competência para criar o tributo é indelegável. Nem que a União queira, ela pode delegar. A União não poderia editar uma lei dizendo, já que eu não criei, os estados podem, nos seus âmbitos, criar o imposto sobre grandes fortunas. Não, se ela não exercer a competência, o tributo não existe, como eu já falei aqui algumas vezes. Então, a competência é absolutamente indelegável, essa competência tributária. Agora, a capacidade tributária ativa, diz o artigo 7º do CTN, que ela pode ser delegada por uma pessoa jurídica de direito público para outra. Para outra o quê? Para outra pessoa jurídica de direito público. Então, nos termos do CTN, fica absolutamente claro que a capacidade tributária ativa, que é o poder de figurar no polo ativo da relação jurídico-tributária, o poder de cobrar o tributo, pode ser delegado exclusivamente para pessoas jurídicas de direito público. Certo? Nos termos do CTN. Isso foi cobrado em centenas de questões de concurso público nos últimos anos. Capacidade tributária ativa pode ser delegada, ao contrário da competência, mas só para pessoas jurídicas de direito público. Está bem claro isso. Não obstante, nos anos mais recentes, apareceram algumas decisões do nosso Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da lei federal, certo? No sentido de que é possível delegação dessa capacidade tributária ativa para pessoas jurídicas de direito privado. Eu acho isso muito estranho, porque dentro do poder de cobrar tributo, é necessário exercício de prerrogativas típicas de direito público. Aquela relação jurídica verticalizada, em que o Estado comparece um pouco acima, o cidadão ou particular um pouco abaixo.
né? O Estado tendo o poder de fiscalizar, de lançar tributo, exercendo poder de império efetivamente. Por isso que o raciocínio do legislador do CTN foi que a capacidade tributária ativa só poderia ser passada para pessoas de direito público. O raciocínio foi esse e faz bastante sentido. E aqui eu quero que você preste muita atenção num detalhe, tá? Muita atenção num detalhe. Não estamos aqui falando daquelas discussões sobre delegação do poder de polícia, em que o STJ afirmou tese de que você pode delegar poder de polícia, em alguns casos, para pessoas de direito privado, integrante da administração pública. Eu não estou falando do poder de polícia, só que é um poder, basicamente, de fiscalizar o cumprimento de exercício, um cumprimento de regras pelos particulares. A gente sabe que o poder de polícia é definido no artigo 78 do CTN, os administrativistas abrem o CTN para falar de poder de polícia. Lá se fala de um poder em que o Estado pode limitar, restringir o exercício de direitos, de atividades por parte de particulares em nome do interesse público. Então, você quer construir, você precisa submeter seu projeto à prefeitura para que ela analise se você cumpriu os requisitos para construir naquele local. Aquele município pode ser um município que você não pode construir, por exemplo, acima de 6 pisos, de 6 pavimentos na orla. Então, você tem que cumprir esses requisitos. Então, o Estado fiscaliza se você cumprir os requisitos e cobra um tributo chamado de taxa, né? Taxa pelo exercício do poder de polícia, ponto. Existem discussões, boa parte das discussões vieram de uma análise de delegação de poder de polícia lá em Belo Horizonte para a BH Trans. Então, se entendeu que, apesar de ser entidade de administração indireta de direito privado, certo? A BH Trans poderia exercer o poder de polícia integra a administração pública. Eu não estou discutindo isso aqui. Eu estou discutindo algo mais amplo, que é o poder de cobrar tributo, de arrecadar, fiscalizar, executar, que o CTN, com seu status de lei complementar, diz que só pode ser delegado para pessoa de direito público. Muito bem. Apesar disso, vieram casos dos serviços sociais autônomos. Vamos lembrar que os serviços sociais autônomos, SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, como se chama de sistema S, apesar de já existirem alguns aí que não começam com S, como a Apex, por exemplo. Os serviços sociais autônomos, eles são custeados por meio de tributos, que são contribuições que o poder público cria. Claro, quem pode criar só são as pessoas políticas, né? Porque competência tributária, como a gente acabou de falar, que é o poder de instituir tributos, só pode ser exercido por ente político, União, Estado, DF, municípios. Então, a União cria, em alguns casos são contribuições de intervenção da domínio econômico, em alguns casos contribuições corporativas. Nós vamos pegar, por exemplo, SEBRAE, Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, foi criada com uma contribuição de intervenção da domínio econômico, é um tributo. Chegou ao Supremo o caso do SESI. O SESI cobrando a contribuição para o próprio SESI. E aí, preste atenção. Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado e que não integram a administração pública. Mesmo que você fosse raciocinar, é semelhante ao caso do poder de polícia, aquela tese do STJ fala em delegar para pessoas que integram a administração pública. E os serviços sociais autônomos não a integram. Certo? Então, caso relativo ao SESI. E aí eu quero pedir que quem está com o livro, para nos acompanhar com mais facilidade, que o abra na página número... deixa eu aqui localizar, que eu tinha marcado, mas aqui saiu o marca-texto, mas eu anotei aqui o número da página, e a gente vai pular um pouquinho o capítulo, como eu falei para você, a gente vai fazer uma conexão com o capítulo de número 5, certo? Item 5.5.1, especificamente. Eu acho que eu peguei um dos meus livros e trouxe aqui. Vamos lá, vamos para a página 373, tá? 373. Nessa página 373, eu começo a falar dessa possibilidade de delegação da capacidade tributária ativa. E cito, passando a página 374, o exemplo do SESI. Se você olhar lá no começo, se diz, já nos autos de recurso especial número tal, a segunda turma chegou a afirmar que, abre aspas, olha o que a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça disse. O representante do SESI encontra-se investido nas atribuições de fiscalização e arrecadação direta. E essa fiscalização é a atribuição típica de autoridade administrativa, que tem legitimidade para constituir o crédito tributário relativo à contribuição adicional do que trata o decreto-lei tal. Veja, uma contribuição nitidamente de natureza tributária, que é lançada e cobrada pelo SES, exercendo a atribuição típica de Estado,
capacidade tributária ativa, claramente. Mais à frente eu até afirmo que a primeira turma também tem decisões no mesmo sentido. Então, as duas turmas que compõem a primeira sessão do tribunal entendem que o SESI exerce, sim, capacidade tributária ativa relativa a essas contribuições. Não é comum isso ser cobrado em prova, salvo na Fundação Getúlio Vargas, tão importante, está fazendo cada vez mais concursos públicos, e a Getúlio Vargas tem cobrado claramente esse caso. Vejam, por exemplo, na página, vocês já sabem, né, no nosso livro, a gente coloca o que eu chamo de jurisprudência de banca, que eu tenho orgulho de ter introduzido isso há quase 20 anos no livro de concurso público, hoje muitos os fazem, né? Além de citar a doutrina, o que diz a lei, o que diz a jurisprudência, eu conheço a expressão jurisprudência, né, de banca, que é como as bancas raciocinam, e mostra aqui que a GV elaborou um item muito interessante em 2021 no concurso para provavelmente de cartório, né, titular de serviço de notas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, certo? Prova 2021. E aqui eu até coloquei, eu vou até fazer a alteração na próxima edição, eu coloquei provavelmente de cargos de titular serviço, não são bem cargos, né? Na realidade, é receber a delegação, né? Para receber a delegação para cartão. Mas olha só, e aqui eu coloco que a Fundação Getúlio Vargas elaborou uma questão em que, somando o enunciado com a alternativa correta, então o texto completo que a EGV considerou correta, foi o seguinte: projeto de lei complementar federal, quem está acompanhando, página 374, o texto que está mais ecoado, tá? Na parte de baixo da página. Projeto de lei complementar federal pretende delegar a uma entidade privada, integrando o chamado Sistema S, Serviços Sociais Autônomos, a fiscalização e a cobrança de uma contribuição já existente, voltada para o custeio das atividades de tal entidade. Na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, um dos membros da referida comissão sustenta a impossibilidade de tal delegação, por transferir a uma entidade privada funções tributárias privativas do poder público. Está aqui adotando a tese tradicional, que é a tese que inspirou a edição do CTN. Tá? Diante desse cenário, é correto afirmar que a capacidade tributária para fiscalizar e cobrar tais contribuições pode ser delegada a pessoas jurídicas de direito privado. Nesse caso aqui, a GV foi extremamente cuidadosa. Ela elaborou a questão usando, certo, exatamente o caso da decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o SESI. Falou de um serviço social autônomo e falou da delegação. Mas a mesma banca já tem cobrado a questão de maneira mais abstrata, falando que a capacidade tributária ativa pode ser delegada para pessoas de direito privado, integrantes ou não da administração pública. Eu lembro de uma questão também que a GV fez falando de contribuição sindical. Até no curso de questões recente eu resolvi essa questão. Contribuição sindical. Vocês lembram que até a reforma administrativa do governo, trabalhista do governo Michel Temer, existia uma contribuição sindical que era obrigatória, que tinha natureza tributária, que muitos chamavam até de imposto sindical, não é imposto à contribuição, né? Eu sempre lembro, abra sua Constituição lá no artigo 8º, inciso 4, que esse dispositivo, inciso 4, prevê duas contribuições sindicais. Ele começa dizendo assim: a Assembleia Geral fixará a contribuição, então previu uma que será fixada por Assembleia Geral, essa não é tributo, né? A Assembleia Geral não pode fixar tributo. E ele termina o dispositivo dizendo, independentemente da contribuição, veja outra, que independe da primeira, contribuição estabelecida em lei. Essa era a contribuição tributária. Por que eu estou dizendo era, não estou dizendo é? Porque com a reforma trabalhista de Michel Temer, essa contribuição deixou de ser obrigatória. Se deixou de ser obrigatória, perdeu a compulsoriedade e perdeu, portanto, a natureza tributária. Tributo é prestação pecuniária compulsória. Se não é compulsório, é mais tributo. Já caiu muito isso em prova. Deixou de ser tributo. Aí houve uma questão da GV que dizia o seguinte: olha, imagine que a lei torne novamente obrigatória a contribuição e permita a cobrança pelos sindicatos, pessoas jurídicas de direito privado. E discutia se isso aí seria possível. Sim, seria possível. Inclusive, na mesma página do 374, lá no finzinho, eu mostro que a GV também cobra de maneira mais genérica, sem falar especificamente daquele caso decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi do SESI. Olha só, no fim, a última coisa que tem na página, né? Disse o seguinte: a GV considerou correta no concurso para juiz substituto, né? Tribunal de Justiça do Paraná, concurso também prova 2021, a seguinte afirmativa: pessoas jurídicas de direito privado, integrantes ou não da administração pública, muito importante para você não misturar com a decisão sobre o poder de polícia,
podem receber delegação para arrecadar e fiscalizar tributos. E o item foi considerado correto. Então vejam que a nossa querida Fundação Getúlio Vargas está claramente adotando o posicionamento de maneira mais ampla. Pessoas de direito privado podem sim receber delegação de capacidade tributária ativa. Agora, claro, eu sempre falo que a gente, para entender, para fazer prova de concurso público, não tem que entender só da matéria que está sendo cobrada. Tem que entender também um pouquinho de concursologia, né? Porque você tem que saber, sentir o que é que o examinador está cobrando. Se você ler uma questão em que se copia o Código Tributário Nacional, mesmo que seja uma questão da GV, principalmente a questão introduzida por segundo o CTN, você vai marcar verdadeiro. Se a banca diz segundo o CTN e copia o código, não há nada, nem jurisprudência pode tornar essa questão errada, porque está perguntando segundo o CTN. E segundo o CTN, a capacidade tributária ativa só pode ser delegada por uma pessoa de direito público para outra. Outra o quê? Pessoa jurídica de direito público. Só que a GV começou a cobrar esses outros aspectos também. A delegabilidade dessa capacidade tributária ativa para pessoas jurídicas de direito privado. E aí aplicam-se as demais disposições que constam no artigo 7º, né? Quando você recebe a delegação da capacidade tributária ativa, você também recebe os poderes típicos do poder público, né? Inclusive, os poderes, né, as vantagens processuais necessárias à execução, que é o que está dito lá. Então, você tem que dizer que essa delegação vai junto com as prerrogativas típicas de Estado e, além disso, lembrar que, obviamente, essa capacidade tributária ativa que foi delegada, essa delegação pode vir a ser revogada unilateralmente pela pessoa de direito público que a delegou. Sempre quem delega uma pessoa de direito público, porque só quem tem competência tributária, né, é ente político. Então, a competência tributária exercida pelo ente político cria o tributo, aí ele pode exercer a capacidade ativa cobrando, que é o mais comum, ou pode delegar para pessoas de direito público segundo o CTN e o STJ aceitando delegação também para pessoas jurídicas de direito privado. Vamos lembrar um caso de delegação que foi feita por pessoa de direito público em que essa delegação foi revogada. Vocês devem lembrar que antes de 2005, antes da criação da super-receita, né, existiam duas contribuições para a Seguridade Social que eram cobradas pelo INSS. Naquela época, tinha concurso para auditor fiscal da Previdência Social. Todos que entraram como auditor fiscal da Previdência Social se transformaram em auditores da Receita Federal quando criou a Super-Receita. Naquela época, quem executava esses tributos era a Procuradoria Federal, que estava lá no INSS. Tinha carga até de procurador do INSS específico, que também analisava matéria tributária. Era assim. Essas contribuições basicamente eram aquelas duas que têm a ver diretamente com o custeio da previdência dos segurados, né? Que são a contribuição que é chamada de patronal, na realidade, fala que a Constituição fala em contribuição do empregador, da empresa ou da entidade a ela equiparada. Lembrar que não é necessário mais haver relação de emprego, né? Por isso se fala contribuição patronal, de maneira assim, entre aspas, porque é empregador, empresa, entidade ela é equiparada. Então é aquela contribuição sobre folha, que hoje é de 20%, que é bem pesada. Essa daí quem cobrava era o INSS. Além disso, a contribuição do empregado. Hoje em dia não precisa mais ser empregado, basta ser segurado, né? Mas a contribuição, quando é empregado, por exemplo, ela é descontada da folha, que ela é retida na fonte. Essa contribuição quem cobrava também era o INSS. Lembrar que o INSS não é um órgão do governo federal, como diz a imprensa. Não é um órgão da União. O INSS não é um órgão é um pedaço de pessoa. O INSS é uma pessoa toda, porque é uma autarquia. Você aprende direito administrativo que as autarquias têm personalidade jurídica própria. Então, a União delegara aquela época, certo? A capacidade tributária ativa para uma pessoa jurídica de direito público, o INSS. E aí depois chegaram à conclusão de que funcionaria melhor a cobrança dentro da Receita Federal. Então, revogaram a delegação ao INSS e a Receita voltou a cobrar. Lembrar que a Receita, ao contrário do INSS, não é uma pessoa, não é uma autarquia, é um órgão da União Federal, é um pedaço da União. Então, a União, na realidade, derrogou, né, revogou aquela delegação que fizera para o INSS. Então, o INSS, dali para frente, voltou a trabalhar só cutucando os velhinhos, brincando. O INSS voltou a tratar da parte de benefício, porque a parte de fiscalização, arrecadação, cobrança, ou seja, a parte de capacidade tributária ativa continuou nas mãos, ou voltou
ou melhor dizendo, para as mãos da pessoa que detém a competência tributária, que é a União Federal. Beleza? Lembrar, por exemplo, também um caso muito cobrado em prova, que é um pouco diferente, né? Que é uma delegação autorizada pela própria Constituição, que é quanto ao imposto territorial rural. O imposto territorial rural é um tributo federal, né? É federal, ponto. Agora, a Constituição previa, desde a sua origem, que metade do que a União arrecadasse com o ITR, ela poderia, não, ela deveria entregar para o município em que estivesse situado o imóvel rural. Está na área rural, mas na área rural de algum município, ou do DF, né? Então, metade do que a União arrecadasse entregaria para o município em que situado o imóvel ou para o DF, se ali localizado esse imóvel. Beleza. Agora, como o ITR é um tributo chatinho, eu já trabalhei na Receita Federal, tanto como analista, como auditor, e sei que o pessoal odeia ITR. Ninguém pega o maior talento da delegacia, né, o auditor mais qualificado, para trabalhar com ITR, porque arrecada muito pouco. É um contribuinte difícil você lidar. Quando é uma coisa mais. É um contribuinte maior, mais organizado, que com alto grau de produtividade, o imposto é bem pequenininho, porque as alíquotas são maiores para quem não produz. Mas muito bem, é difícil trabalhar com ITR. O pessoal sempre achou aquilo um saco. E na prática, os contribuintes pequenininhos são os que dão mais trabalho, alguns até analfabetos, lá no interior com seu sítiozinho, acham aquilo um saco. Na prática, o município sempre ajudou. Tem sempre um esperto lá na prefeitura que faz as declarações cobrando um valor módico, às vezes nem tão módico assim de cada um dos contribuintes. E o pessoal dizia, olha, isso tem que passar para os municípios. Mas passar para o município pode bagunçar a base de dados da Receita. Demorou tanto tempo, eu estava lá dentro, tanto tempo para ser organizado quanto tem imóveis rurais. Então, vamos fazer um meio termo. O tributo continua federal, temos uma base de dados muito boa, mas vamos permitir que os municípios que quiserem, eles mesmos assumam essa bagaça, né? Eles cobrem, arrecadem, fiscalizem o ITR, exerçam capacidade tributária ativa. E aí perguntava, e o que, é que eles vão ganhar com isso? Simples, fica 100% da parca a arrecadação. Então ficou assim, se o município apenas fica lá, na dele, na boa, na redinha, esperando que a União entregue o valor arrecadado, metade do valor, ele recebe só essa metade. Se o município resolve ele cair em campo, cobrar, trabalhar, fiscalizar, arrecadar, ou como a gente comentou hoje, tudo isso pode ser resumido de maneira mais técnica, mais bonita, mais bela, como cair em prova. Se o município resolve exercer a capacidade tributária ativa, aí ele fica com 100% da arrecadação. Mas isso é um grande exemplo para mostrar para vocês a combinação do artigo 7º com o 8º do CTN, para deixar bem claro que o fato de a entidade exercer a capacidade ativa, o fato, inclusive, dela ficar com a totalidade da arrecadação, não muda a competência tributária, visto que essa é indelegável. A competência tributária quanto à ITR continua sendo absolutamente exclusiva da União Federal. Ela institui o tributo, ela que legisla sobre o tributo. Inclusive, a Constituição, quando fala dessa possibilidade de delegação da capacidade ativa para os municípios que assim optarem, essa opção do município toma forma de um convênio. Ele assina um convênio com a Receita Federal do Brasil, convênio com a União, né? Na hora representada pela Receita. Então, assina um convênio e esses municípios assinam esse convênio para exercer a capacidade tributária ativa. E lá já do Constituinte quis dizer que o município tem que exercer de verdade essa capacidade ativa. Lá se diz que isso não pode configurar nenhuma forma de renúncia fiscal, de benefício fiscal. Por quê? Por que tomaram esse cuidado? Porque, olha só, preste atenção. Algum prefeito mal intencionado, já sabendo que a arrecadação do ITR não é lá essas coisas, e eu lembro que ministrando uma pós que eu dou aula sobre direito tributário municipal, em que tem muitos alunos de municípios, né, auditores, procuradores, tem muitos municípios que esses profissionais me mostraram que vários municípios têm exercido um trabalho bem interessante de ITR, né? Tem explorado mais essa competência, essa capacidade ativa, melhor dizendo, e arrecadado bastante. Mas, como o ITR nunca arrecadou bem, depois eu conto história para vocês sobre esse não arrecadar bem, algum prefeito poderia dizer, vou usar isso politicamente. O cara ser candidato a prefeito e dizer, para ganhar voto da área rural, ele dizia, olha, se eu for eleito prefeito, eu prometo a vocês que vou acabar com esse enchimento de saco de ITR, todo ano tem que fazer declaração. Vou acabar com o ITR, não vai ter ITR mais aqui não. E ele não diga isso demagogicamente. Ele queira fazer isso. Porque ele, por exemplo, teria visto lá
na Constituição que se o município optar, ele vai cobrar, fiscalizar e arrecadar, e ter tido a ideia, opa, eu vou exercer esse poder de optar por fiscalizar, exercer a opção, vou assinar lá o convênio com a Receita Federal, dizendo que eu vou cobrar, fiscalizar, arrecadar, e na prática não vou cobrar nada. Não vou cobrar de ninguém. Como quem cobra sou eu, se não cobrar o tributo não existe. Então eu vou cumprir isso e vou deixar a galera da área rural felicíssima. Não pode. Não pode, porque a Constituição diz que isso não pode significar nenhuma forma de renúncia de receita, de benefício fiscal. Inclusive, os tribunais de contas, se perceberem isso, devem considerar que aquilo é renúncia de receita e punir o gestor. Punir o gestor pelo não exercício da sua capacidade tributária ativa. Então, ficou claro que o exercício da competência continuou com a União, a competência não foi delegada, porque, como nós comentamos, ela é absolutamente indelegável. A capacidade tributária ativa pode ser delegada para quem quiser dos municípios, mas isso não faz com que o ente possa legislar sobre o tributo, porque, afinal de contas, o tributo continua sendo federal, nem pode significar nenhuma forma de renúncia fiscal, conforme nós comentamos. É um caso bem interessante, mostrando que o fato de você exercer a capacidade tributária ativa não muda nada sobre a competência, certo? E que você tem que cumprir a legislação federal sem poder mexer com a alíquota, com base de cálculo, com o contribuinte. Você vai simplesmente exercer o poder de cobrar. É uma delegação diferente que o delegatário que escolhe se vai ser ou não, se vai exercer a opção ou não, certo? É diferente dos casos em que a própria lei atribui ao ente diretamente. Você vai ter que cobrar. Como foi delegada a capacidade tributária ativa por vários anos para o nosso querido Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS. Bem, esse foi o tema que nós adotamos para hoje, porque eu gosto muito desse tipo de tema, que é um tema que a gente pode explorar a jurisprudência de banca. Mostrei para vocês quanto essa delegabilidade para pessoas de direito privado. Quem está cobrando é a GV. Mas as outras bancas podem demorar mais um pouquinho, mas vão passar a cobrar também. Tem que saber o jeito de fazer prova, perceber se o examinador está elaborando a questão com base na literalidade do CTN ou se está elaborando uma questão jurisprudencial. Então, a todos, muito obrigado pela presença. Na nossa próxima sexta-feira, toda sexta-feira, só não teve passado que foi a sexta-feira santa, estávamos todos orando e descansando, certo? Então, na próxima sexta-feira, vamos trabalhar em cima de interpretação e integração da legislação tributária. O próximo capítulo é o capítulo 4. Obrigado a todos vocês que me deram a honra de me acompanhar ao vivo aqui nessa sexta-feira. Lembrem sempre que vai ter sempre o Sextou com o professor Ricardo Alexandre, tratando de direito tributário, e o nosso curso de Direito Tributário 2023, vai ser lançado sim. Vou lançar tanto de tributário quanto administrativo. Estou finalmente terminando a revisão do livro de administrativo junto com o professor João de Deus. E eu vou lançar também o curso de direito administrativo. E eles vão ser lançados no meu site, que vai vir para cá, para dentro da editora Juspod. A gente vai trabalhar em cima da editora, no meu site, dentro da editora Juspod, para trabalhar em direito tributário e administrativo em alto nível para quem quer se preparar para concurso público. Beleza? A live vai ficar gravada, certo? Vai ficar tanto no meu Instagram, quanto no Instagram da Juspod, quanto no YouTube da Juspod. Eu espero que vocês acompanhem, porque eu garanto a vocês que quem acompanhar vai ter boas novidades sobre direito tributário e temas para quem se prepara para concurso público que serão cobrados com certeza nas provas que vocês vão enfrentar. Obrigado a todos, beijo no coração, até sexta-feira será um novo Sextou com o professor R.A. Até mais, tchau, tchau.